34 minutos, 15 graus e 7 décimos marcando a temperatura. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o prefeito de Teutônia, Celso Aloísio Fornec, e também a vice-prefeita Aline Herigicou, para falar do projeto Gabinete nas Ruas, no município de Teutônia, que vai ter a primeira edição, vai receber amanhã a primeira vez nesse projeto a comunidade de Teutônia, amanhã, terça-feira, ele que vai acontecer uma vez por mês, justamente sempre na terça-feira. Dá primeiramente boa tarde ao prefeito e à vice. Obrigada por virem até a Rádio Independente. Boa tarde a vocês do estúdio, aos ouvintes, a nossa vice-prefeita Aline e o Vitor, que sempre nos acompanha. Para nós é muito importante nós podermos usar desse meio de comunicação tão importante para a gente conversar com a nossa comunidade a respeito das nossas ações dentro da prefeitura. Prefeito, antes de propriamente entrarmos na pauta do programa, falar do Gabinete das Ruas, antes na nossa reportagem a Caroline Silva trazia uma situação, conversando com moradores do bairro Canabarro, em Teutônia, sobre uma indústria que está espalhando um mau cheiro lá e está incomodando os moradores. Esse assunto já chegou à prefeitura? O que vocês têm de conhecimento sobre esse caso? Sim, ele já chegou. Uma época que teve bastante cheiro. Nós chamamos a empresa para nos explicar o que estava acontecendo. Isso foi em abril, né? Eu acho que é 20 de abril. Nós estivemos com a empresa se comprometeu conosco que isso não voltaria a acontecer e que foi um acidente que aconteceu naquele momento. E estava tudo tranquilo, para nossa surpresa, na semana passada, lá por quarta-feira, voltou a ter esse cheiro muito forte. E agora, ouvindo a reportagem de vocês, eu não sabia disso, que sábado também teria dado um cheiro não tão forte, mas ter dado. É uma preocupação muito grande que nós temos. Nós queremos que a indústria vá bem em Teutônia, fique em Teutônia, né, consiga fazer o seu trabalho de forma tranquila, mas também não podemos aceitar que os moradores sofram de mau cheiro em função da empresa. Então, nós, de novo, já temos agendado, eu agora não tenho a minha agenda comigo, para nós conversarmos com a empresa novamente e nós vamos cobrar. Só que a comunidade entenda que este problema, ele é um problema que tem que ser encaminhado à FEPAM. A prefeitura não tem como fazer, então, mesmo que encaminhem para a prefeitura tem que repassar para a FEPAM, que fiscaliza isso. Mas, segundo o biólogo da empresa, não iria mais acontecer, mas dessa vez aconteceu. Nós temos que novamente chamar a atenção e ver e conversar e ouvir o lado deles, né? É importante que a gente também ouça a empresa, porque a empresa deve ter suas explicações para isso ter acontecido. E se não acontecer mais, tudo bem, mas não pode se repetir. Isto, assim como vocês falaram aqui no estúdio, né, isso é um problema de qualidade de vida e é muito sério. Segundo relatos de moradores, chega a dar mal-estar nas pessoas. Uhum. Então, não pode. Isso não pode. Também queremos muito crescer, mas crescer harmoniosamente no nosso município. Tá certo. E falando de coisas boas também, né, prefeito? Gabinete nas Ruas, algo que já era uma proposta na campanha, vocês já falavam sobre estar mais perto da comunidade e agora, de forma efetiva, amanhã já tem o primeiro encontro marcado com a comunidade. Abordar um pouco mais por que essa ideia de fazer o Gabinete nas Ruas, qual é o objetivo dele também? Isso foi um projeto que a gente conversou muito, é um projeto idealizado pela nossa vice-prefeita Aline, que sempre defendeu essa proposta, inclusive, enquanto vereadora, ela levou esse projeto para a rua, vereadora na rua, e ouviu as demandas da comunidade. E por que isso é importante? Uma, porque a gente sai também de dentro da prefeitura e vai ao encontro da comunidade. E a comunidade, a gente quer que ela se sinta co-participante do nosso projeto de governo. Podemos cometer falhas, vamos tentar fazer muito mais acertos do que falhas, mas ouvindo a comunidade, estando com a comunidade, isso se torna menos repetitivo. Então, é mais fácil a gente acertar quando a gente sabe o que a comunidade realmente quer. Então, nós queremos ouvir a comunidade e ouvir as suas demandas, principalmente agora nesse início de governo. Para nós isso é muito importante. Claro que às vezes para a administração é muito difícil, né, prefeito, atender a todos os anseios, afinal de contas são muitos moradores,
quase 30 mil em Teutônia, né? 33.766 habitantes. Pois é. E muitas dessas demandas e reivindicações são individualizadas, mas ouvi-las já é um bom começo, né? Agora eu quero saber do senhor, o que você espera ouvir da comunidade, com base na experiência que o senhor já teve percorrendo as comunidades de Teutônia durante a campanha eleitoral? De fato, durante a campanha, nós, a Aline e eu, fizemos o projeto de visitar todas as casas em Teutônia. Não conseguimos atingir o objetivo completamente, passamos em torno de 97% das residências no município, exatamente com o intuito de conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, saber quais são as demandas, o que elas querem e o que elas precisam, né? E durante essa caminhada, a gente já praticamente conseguiu fazer um raio-x do que a comunidade mais precisa. Uhum. Nós já hoje praticamente sabemos o que a comunidade a princípio quer, mas é importante ouvir agora que nós estamos no governo, neste momento, ouvir agora e ao encontro deles e podermos conversar com as pessoas, até para conversarmos com as pessoas, para as pessoas se sintam incluídas nesse contexto de gestão pública. Mas o senhor espera ouvir mais demandas na área da saúde, da área da infraestrutura urbana? Qual o segmento que o senhor acredita que deva ser mais demandado pela comunidade? Neste projeto, com certeza, vai ser mais as demandas de estrutura física, de obras. Uhum. Por exemplo, eles precisam de um recapeamento asfáltico, eles precisam de uma ligação asfáltica entre colinas Pavimentações. e pavimentações. Que é um gargalo de muitos municípios. Muitos municípios. Eles querem uma calçada, então daqui a pouquinho eles vão pedir uma reforma no pavilhão da comunidade. O necrotério deles se incendiou no ano passado, e eles vão querer que a gente ajude eles a reconstruir. Qual que é a localidade amanhã? Harmonia Baixa, linha Harmonia, Baixa. né? A gente vai para a Harmonia, então a Harmonia Alta também vai vir. Lá né? no pé do morro. No pé do morro, pé do morro, né? Então, praticamente vão ser essas demandas, porque as demandas da saúde, elas são mais individualizadas. Então, muitas vezes o pessoal já vai direto na Secretaria da Saúde para solicitar isso. Mas, claro, com certeza alguém vai vir falar de saúde para nós, e educação, e com certeza é bem amplo. Mas o que mais, na minha percepção, vai ser ouvido é essas demandas mais de estrutura física deles. Como é que foi organizado esse cronograma? Primeiro a Harmonia Baixa, depois outra localidade. Como é que vocês organizaram isso? Uma pela proximidade, né? A segunda pela demanda que estão mais claras já naquela comunidade, né? E a gente tinha que começar de um ponto, Sim. né? Então, foi a comunidade que mais nos pediu, que estava mais presente, mais insistiu que a gente ouvisse eles, e por isso a gente foi na linha Harmonia em primeiro lugar, né? Mas todas elas serão atendidas. Vice-prefeita Aline Herecão. Nós já conversávamos antes com o prefeito fora do ar aqui, né? E eu sei que vocês têm já um agendamento semanal para receber as comunidades. E o prefeito comentava que a agenda está lotada, está cheia. Isso é bom ou é ruim? Porque se tem muita procura é porque tem muita demanda, né? Sim, muito boa tarde. Boa tarde. Todos do estúdio, prefeito, também comunidade que está aí nos escutando. E a gente vê isso com muita alegria, né? Até porque a gente pedia isso já nas nossas visitas, que as pessoas participassem do processo. Quanto mais as pessoas entenderem que o poder público não está distante deles, mas está ali justamente para auxiliar, eu acho que a gente avança quanto política também, né? Mais pessoas entendem, mais pessoas vão entender a importância da participação, ou de trazer as suas ideias também para contribuir e o governo avançar. Então, a gente fica muito feliz, atendemos nos 2 gabinetes específicos nas terças-feiras, né, com hora marcada, mas não quer dizer que nos outros dias a gente não atenda, né? As agendas sempre são cheias também de entidades, associações, enfim, comunidade também, mas nas terças é o dia que a gente estipulou, terças à tarde, o gabinete aberto. E aí a gente estendeu, por já ser um dia que a gente já atende a comunidade, fazer esses encontros também fora, né, da prefeitura, e também já pensando nos bairros centrais, né, fazendo essas atividades nos sábados pela manhã, porque também é uma forma da gente encontrar as pessoas, né, que daqui a pouco não vão estar trabalhando,
ou alguma outra atividade, a gente consiga encontrar eles na rua. Então, a gente já mais ou menos tem mapeado, né? A gente tem isso super organizado das entidades, quais são as demandas, mas como tudo muda muito rápido, né? É importante que a gente escute para agora, quando a gente começar a fazer a tomada de decisão nos inícios de projeto, a gente saiba, não, estamos certo, seguimos nessa linha. Então... E até amanhã a comunidade pode nos dizer o que ela quer primeiro, qual é a prioridade. Sim. Por isso também é importante, mesmo que a gente já saiba mais ou menos as demandas, mas eles vão dizer, nós preferimos primeiro isto. Então a gente também já pode se organizar. E vai existir uma resposta depois para a comunidade? Como é que vocês vão trabalhar isso? A demanda de tal comunidade é essa? E quanto tempo isso vai ser resolvido? Ou vai ser tentada uma solução? Sim. Enfim. Nós, com certeza, vamos dar retorno para a comunidade do que vai ser prioritário, que vai ser primeiro. Nós sempre tem, cada comunidade tem seu vereador representante, né? Então, os vereadores, a gente procura sempre trabalhar de uma forma muito próxima dos vereadores, e nós, inclusive, já conversamos com a maioria deles sobre isso, de que eles vão ser os nossos mensageiros nessa questão da relação entre levar a demanda, esclarecer, porque a gente pode fazer dentro das redes sociais, comunicar, mas nem todo mundo tem acesso. A gente não vai encontrar todos na rua, mas que eles sejam também participantes desse processo. E para colocar, só para, né, aquele encontro com aquela empresa, me passaram agora, foi no dia 14 de abril, né, quando nós conversamos com os representantes da empresa. E do gabinete aberto, hoje nós passamos, do prefeito, nós passamos de 200 pessoas que já passaram pelo nosso gabinete para conversar, para fazer reivindicações. Né? Ou quem sabe no próximo gabinete aberto, que for acontecer daqui a pouco lá em Canabarro, esse problema até já tenha encontrado uma solução, né, prefeito? Sim. Já não seja mais um problema. Estamos torcendo e faremos de tudo para que isso seja resolvido. Pode ter certeza absoluta com a comunidade. Prefeito e Aline, a gente vê comunidades lindeiras a rodovias importantes, como é o caso aqui da ERS 130, RSC 453, se mobilizando pela duplicação a fim de melhorar o escoamento, né, a trafegabilidade e, com isso, tornar essas rodovias mais seguras. E aí Teutônia tem uma rodovia estadual que também é muito importante, especialmente para o município, Fazenda Vila Nova também, Westfália, que é a Via Láctea. Já foram feitos alguns esforços no sentido de tornar esta via mais segura, né? Construção de rótulas e acessos, mas é com muita frequência que a gente vê acidentes acontecendo lá, por vezes graves, né? Existe algum planejamento da prefeitura junto ao Estado para, quem sabe, criar uma estrutura naquela rodovia a fim de torná-la efetivamente mais segura e capaz também de, ali na frente, suportar o tráfego de veículos que vem se registrando cada vez mais intenso, como, por exemplo, uma duplicação? Sim. Existem alguns estudos e a gente fez um esforço muito grande também quando começou, né, esse processo agora dos pedágios da nova concessão, de que a gente pudesse incluir a Via Láctea junto, até porque alguns entendem que é DAIR, outros entendem então que era EGR, mas para nós importa que alguém dê o apoio necessário para que a via esteja em perfeita condição de uso, né? Então, a gente conseguiu isso lá no início, junto com o subsecretário também do Planejamento, Pablo, buscamos a nível de Estado esses espaços. A própria ANVAT, né, também trouxe o secretário para participar de uma palestra junto com os prefeitos, e ali também já se estipulou um cronograma de obras, né? Então, eu acho que esse sonho da duplicação, que já é muito antigo, talvez a gente não precise olhar daqui a 30 anos, a gente consiga ter uma perspectiva meio logo. Queremos que ainda seja dentro do nosso mandato o início, né? Eles preveem, sim, dentro desse projeto da nova concessão, a duplicação da 128 e em partes, né? Então, teria, dentro dos próximos 5 anos, uma primeira obra e depois daria sequência. Qual então, seria o primeiro trecho? Seria ali do início de Teutônia até Languiru. O posto da Languiru na Lactalisa, vamos dizer, seria o primeiro... No trevo de acesso aos bairros Languiru e Elesgut, ali.
Isso. Isso, até ali. No É que primeiro. Para quem vem da começa Rota na, do Sol, na ligação com a Rota do Sol. Isso, vamos dizer assim, na na Polícia polícia. Rodoviária é. Estadual, Sim, né? aham. Está dentro do projeto e a gente teve várias reuniões, fomos vários a Porto Alegre, porque a RS 128, que é essa Via Láctea, o grande problema é que ela nunca estava claro para quem ficava, Sim. sob responsabilidade de quem. Uhum. E quando começou essa movimentação, nós realmente nos mobilizamos de imediato para reivindicar a inclusão, porque fazem mais de 19 anos que nada era feito nessa rodovia. Nada era feito nessa rodovia e os acidentes aconteciam, porque é uma rodovia que passa no meio dos 3 bairros, principais bairros do nosso município. Transpassa Teutônia, né? Transpassa Teutônia. Então, além do fluxo natural que existe dentro do município, também o de fora, né, faz essa passagem entre Fazenda Vila Nova e a rodovia, a Polícia Rodoviária Estadual. E margeada por muitas indústrias também, né? Muitas prefeito? indústrias, nós temos inclusive próximo, entre Languiru e Teutônia, nós temos hoje, por exemplo, a fábrica de leites da Languiru, todo o fluxo de caminhões passa por aí, então é muito perigoso. E graças a Deus nós tivemos a sinalização de que nesses primeiros 5 anos, porque ela foi dividida em blocos de 5 anos, nesses primeiros 5 anos estaremos falando em duplicação da RS 128. Que excelente notícia. Para nós foi muito importante e a gente sentiu que os engenheiros da EGR entenderam a nossa demanda, se sensibilizaram com a problemática que nós temos na mão. Então, é um fluxo muito grande para uma rodovia simples. Sim. E muitos acidentes, como você muito bem falou, e acidentes graves vem acontecendo nessa região. Estamos conversando com o prefeito de Teutônia, Celso Aloysio Fornec, também a vice-prefeita Aline Herigicol. Aproveitando a presença de vocês aqui no estúdio, fazer uma pergunta também sobre a pandemia. Como é que está a questão de vacinação, a Covid-19 em Teutônia? Nós estamos seguindo em ritmo à medida que a vacina chega, né? Uma vez eu fiz um prognóstico de nós chegarmos à metade de julho com todo mundo com a primeira dose, né? Mas, lamentavelmente, com esse atraso das vacinas, nós não conseguimos, mas assim que a vacina vem, nós estamos vacinando. Estamos hoje vacinando 37 anos ou mais, né? Nós estamos com 100% das pessoas acima de 60 anos com a primeira dose feita, mais de 70% acima de 40. Então, assim, o ritmo está sendo muito bom. E nós, acima de 70 anos, já com a segunda dose também em 100%. Então, a preocupação nossa é não avançar rapidamente demais, mas sim, ao que nós formos avançando, tentar atingir todo o público. Então, nós fazemos muito essa busca ativa. A gente sabe que naquela família tem uma pessoa que tem tal idade e não veio vacinar. O pessoal liga, tenta conversar, tenta convencer que as pessoas façam. Vantagens do município, às vezes, menor, né, prefeito? Que a gente Sim. se conhece as comunidades, aí consegue fazer esse contato. Exatamente, exatamente. Mas também é muito importante essa disponibilidade do pessoal da Secretaria da Saúde e querer fazer isso, estar fazendo isso, né? Então é um processo que a gente tem que ir com cautela, porque para nós é muito mais interessante do que avançar ligeiro na idade, fazer a idade que nós fizermos de uma forma mais completa. Nós estamos hoje com mais de 50% das pessoas acima de 18 anos vacinadas em Teutônia, devemos estar próximo a 60%, né? Então, é para nós uma grande vitória, é para nós uma grande esperança de que a gente consiga dominar esta gripe, né? Essa Covid. Hoje em Teutônia nós estamos com média 2, 3 pessoas internadas no Hospital Ouro Branco de Covid e nenhum caso grave, né? Isso para nós é uma grande vitória. Gostaríamos que ninguém estivesse internado, mas, né, por enquanto ainda temos que trabalhar com isso, né? Já estão vacinados, prefeito? O senhor e a Aline? Eu A Aline Aline acho que ainda tô não na pela idade, né? expectativa. É muito jovem ainda. Jovem Logo ainda, vai né? estar. Sim. Eu recebi sábado a segunda dose da maravilha. AstraZeneca e graças a Deus não deu efeito nenhum, assim, não me senti mal, nada. Estou muito otimista, nós na vinda estávamos conversando ainda, cria uma expectativa positiva muito na gente, porque eu Exato. pessoalmente eu tenho muito medo da Covid, porque a gente está muito vulnerável diante do quadro, a gente é obrigado aí na prefeitura, é obrigado a receber todas as pessoas, você não pode fazer
né, dar uma O escapada. prefeito quando não alguém... pode fazer home office. Não tem esses lados aí, né? E quando alguém é meio gripado, você se cuida um pouco, mas tem que atender, né? Faz parte, né? Então, eu pessoalmente tinha muito receio. Eu, durante mais de um ano, eu praticamente não saio de casa quando eu não é preciso, né? E nós caminhamos toda a nossa caminhada na campanha, sempre com máscara, álcool gel, a gente se cuidou muito e caminhou todas as casas do município de Teutônia, né? O pessoal, na época não era tão grave a pandemia, mas depois, quando em março veio, a gente se assustou bastante. Sem dúvida. Eu acho que é importante ressaltar essa procura das pessoas também pela vacina, né? Isso, de fato, logo impactou. Se a gente for olhar os casos que a gente tem, eles acabam sendo abaixo da faixa etária da vacinação. Então, acaba repercutindo. A gente consegue ver que, de fato, a vacina protege, a vacina ajuda. E a nossa população, quando algumas localidades já estavam meio que alerta, aqui a nossa região ainda não, mas alguns municípios, em reunião da Anvat, dizendo, olha, já teve aumento de casos, a gente não conseguia ver esse cenário no nosso município. Então, as pessoas também estão sendo muito parceiras, a gente acaba participando das reuniões, o prefeito especificamente das reuniões do COI, né, que é o comitê. Então, toda semana faz avaliação de casos, das situações. E, inclusive, neste final de semana, a prefeitura, que é um lugar que é muito procurado final de semana, né, pelos jovens, pelas famílias, como uma atividade de lazer, regramos um pouco os espaços para que a gente não feche, mas que todo mundo que venha a utilizar esses espaços também continue se cuidando, porque a pandemia ainda não terminou, né? Verdade. Tá certo. Agradecemos, então, a vice-prefeita de Teutônia, Aline Herigicol, também o prefeito Celso Aloysio Fornec. Obrigada por todas as informações, por estarem aqui na Rádio Independente. Muito obrigado pelo espaço que vocês Nós estão nos dando. Para nós isso é muito importante para nós podermos conversar com a nossa comunidade. Valeu. Uma boa tarde a todos e uma boa semana. Eu também quero agradecer o espaço e deixar o convite, né? Então vai ser amanhã de tarde a partir da 1h30 até as 4h30, 13h30, às 16h30, e que a comunidade participe. A gente vai estar lá para escutar eles, nós, juntamente com os nossos secretários. Muito obrigado. obrigada. A cada novo encontro, certamente a Rádio Independente fará a divulgação Sim. e o teutoniense se